Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de entrevistas, debates, conteúdo e muito esporte. Hoje o papo é futebol, Dagoberto, campeoníssimo aqui no Brasil, é o nosso convidado de hoje. O Andres vai soltar a vinheta e na volta nós vamos começar essa conversa com o Dagoberto aqui no Arena Podcast. O Arena Podcast está no ar. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, em @ArenaPodcast. Curta, comente e compartilhe as nossas lives. O Arena Podcast está no ar graças ao apoio da Silver de Comunicação Integrada e também da Visão Correspondente Bancário, nossos apoiadores aqui no Arena. Dagoberto, seja muito bem-vindo ao podcast e é um prazer falar contigo. Obrigado. Agradeço o convite. Sempre bom estar batendo um papo, relembrando a carreira também, boas histórias. E legal, vamos torcer uma horinha aí para ser um bom papo. Vamos lá, Dagoberto, como é que o esporte surgiu na tua vida? Começou lá atrás em Londrina ou foi em Dois Vizinhos, a sua cidade natal? Eu sou de uma cidade chamada Enéas Marques, né? Mas como não tinha cartório, só Dois Vizinhos, então ficou Dois Vizinhos. A minha família reside lá hoje, nós somos uma família de agricultores na época e começou tudo na região. Brincando no final de semana, meu pai sempre um incentivador nato, meus tios, enfim, tive várias pessoas que me ajudaram muito e eu dormia com a bola, né? Essa é a verdade. Era um menino que amava o futebol, aí depois, com 14 anos, meu irmão foi para Londrina e acabou me levando e eu fui para o PSTC, daí começou tudo. PSTC ali você desenvolveu a sua adolescência e depois, na sequência, foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2000? 2001. 2001, isso. Ano do título. Tinha uma parceria, né, o Atlético com o PSTC. Eu chego no PSTC, fico 3 anos lá e depois a gente se transfere. E 2001 foi o ano onde mudou totalmente a minha vida. E aquele time campeão brasileiro em cima do São Caetano marcou ali o início da sua carreira, né? Você era muito jovem naquela época. Engraçado que eu chego em fevereiro, eu chego pro juvenil. Meio do ano eu tô no júnior jogando e em agosto ali o Geninho me chama, me sobe para o profissional. Então peguei um elenco que foi absurdo que a gente fez naquele final de campeonato. Alex Mineiro, Kleber, todo mundo, né? Kleberson. E foi muito bom, uma experiência assim para começar num elenco muito cara cascudo, né? Cara, nem essa galera toda. Então foi um aprendizado bem bacana ali que me trouxe muita cancha para a minha vida depois. E aí você sobe para um profissional e já é campeão também brasileiro, isso te dá um know-how muito bacana, né? E além dos caras de frente ali, Kleberson, o Alex Gabiru, Mineiro, né? o Gabiru, os caras de trás, o Flávio, Nem, Rogério Correia, esses caras também tinham uma consistência ali na defesa do Atlético que levaram o clube ao primeiro título brasileiro, né? Era muito bom aquele time, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Eu sempre falo que era um time muito sólido, né? Compacto. Em todas as etapas, Cocitão também, Fabiano. Era um time que chegava na arena ali, a arena pulsava, era difícil segurar nós. O Alex Mineiro passando uma fase absurda também. Foi bacana, cara, foi uma experiência para um menino que sai de uma outra realidade. Você está convivendo, realizando um sonho e tá convivendo com esses caras, sendo campeão, é bacana demais. E como é que foi trabalhar com o técnico engenheiro? Um cara gente boa? Muito, cara. Nos encontramos algumas vezes já depois disso. Um cara que me ajudou bastante ali no início, conversava bastante, falava, presta atenção nos cara mais velhos, você é um atacante, você tem que ficar ligado nessas coisas. E eu sempre fui um cara que eu gostava de treinar, eu gostava de aprender com esses caras, conversava bastante, eles me ajudavam muito.
E foi uma experiência muito bacana. O Geninho foi um dos caras que me ajudou bastante na minha carreira. Entendi. Dentro de campo, o Jadson é um cara que você comenta bastante nas entrevistas, nos podcasts, nos programas de televisão. Ele era o cara que colocava a bola para você, enfiava a bola para você marcar o gol, ou tinha algum outro que fazia essa função, ou o Jadson era o cara daquele time? O Jadson sempre foi um grande... A gente jogava no PSTC junto, né? Nós fomos campeões juvenil invicto com o PSTC. Uhum. Um time pequeno, teoricamente, você pegar os grandes da capitais aqui. E nós ganhamos invicto. Eu e ele, assim, nos entendíamos só no olhar. Depois a gente chega no Atlético. Passamos um 2003, 2004, principalmente 2004, absurdo o que o nosso time jogava, né? E a gente é um cara, assim, que eu me entendia muito jogando. E hoje, como é que você vê o Atlético Paranaense lá em cima, no topo, disputando com os grandes do brasileiro? O Atlético é um grande do futebol brasileiro, um gigante do futebol brasileiro, mas comparado à sua época, em comparação à sua época, tem uma diferença ali não só do futebol, mas a estrutura, principalmente a infraestrutura do clube, né? A gente sempre conversa, né? Acho que o nosso time era muito mais time, teoricamente. Hoje a gestão, é lógico, o Atlético é um clube muito bem gerido, né? E isso tudo é gestão. Eu sempre falo, é você que comanda a casa, você que deixa a casa organizada, automaticamente você vai ter o retorno sobre isso, né? O Atlético está de parabéns, Arena, CT sempre foi muito bom. E que bom, acho que eu creio que se tivesse algumas peças na nossa época, colocasse ali para colocar essa bola para dentro, para resolver o problema, muitas vezes não tem cara que resolve o problema hoje em dia ali, mas o time é muito bem estruturado. E foi o bom desempenho no Furacão que te levou à seleção das categorias de base naquele ano, um ano depois. E como é que foi esse período de convocação, o seu convívio ali com os jogadores do Atlético? Porque tinha o Fernandinho e tinham outros jogadores também daquela época que jogavam com você, disputavam o Campeonato Brasileiro. Automaticamente você tendo sucesso no clube, você vai ser lembrado, né? E aí fomos para Toulon, fomos para o Mundial Sub-20, onde o Fernandinho faz o gol na final contra a Espanha. Você vai criando uma cancha, você vai criando uma coisa muito bacana dentro do futebol, que você vai ficando experiente. A seleção é muito bom, com certeza eu queria ter jogado na principal também, mas a minha safra, eu pego uma safra dos Ronaldos, de Rivaldo, de Adriano, de Luiz Fabiano, é claro que era muito difícil, mas enfim, foi bacana porque me elevou o nível aqueles campeonatos brasileiros que a gente fez muito bons. E, cara, só tem que agradecer. E o Dagoberto de hoje faria alguma coisa de diferente, tanto dentro de campo quanto fora de campo, que levaria a uma convocação, a um período maior na seleção principal? Acho que você é mais experiente, né, cara? Eu creio que trabalhar uma parte física. Hoje em dia você tem muitos profissionais que trabalham essa parte para evitar uma lesão muscular, onde me atrapalhou bastante muitas vezes, através de um LCA que eu tive que agravou muito, né? Mas enfim, cara, eu não sou de me arrepender do passado, não, até porque somos responsáveis por tudo que a gente faz. Errar, a gente erra, faz parte, mas foi muito bom. Tudo intenso, situações adversas, mas que nos fazem crescer como atleta, como homem, como ser humano. As dificuldades, os problemas, eles vêm ou para você encarar como uma oportunidade, ou muitas vezes ele te joga lá para baixo e você não tem forças para sair. Acho que isso eu louvo muito a Deus, porque isso me fez sempre voltar muito mais forte. E quanto mais as pessoas duvidavam de mim, quanto mais criavam uma incerteza, mais eu dava a resposta positiva, e louvo muito a Deus por isso. E Dago, qual que é o principal fator entre o jogador daquela época, 2001, 2002, 2003, até depois quando você foi para o São Paulo, com o jogador de hoje em dia, 2023? A principal diferença na cabeça do jogador, a principal característica daquela época que hoje mudou um pouco ou mudou bastante na sua visão? Eu acho que nós tínhamos muito mais caras que chamavam a responsabilidade. Eu vejo por esse lado, assim. Acho que nós tínhamos muito mais jogadores cascudos, que na hora que precisava realmente ele chamava a responsabilidade, chamava o jogo. Hoje em dia é muito essa transferência, hoje em dia é muito achando desculpa para a derrota, achando
E antigamente acho que perdíamos, mas nós assumíamos mais a responsabilidade daquilo. Mas enfim, são gerações diferentes, épocas diferentes. Acho que na nossa época pegava os times, tinha 6, 7, 8 jogadores diferenciadíssimos em cada time. E hoje em dia é um esporte mais tático, é um esporte que você tem que ser taticamente perfeito e muitas vezes o individual não aparece tanto. E hoje em dia, o atleta lá da base, com 12, 13, 14, ele já tem um contrato de milhões, já tem um patrocínio da Nike, da Adidas ou de qualquer outro material esportivo. Naquela época, para o cara ganhar uma chuteira, para fazer um teste, era muito complicado e era diferente essa entrada, esse começo no futebol, né? Tudo ficou muito prematuro, né? Eu vejo que para você ser vendido para a Europa, você tinha que fazer um campeonato brasileiro sólido, ser artilheiro do Brasileirão, o time está na Libertadores. Hoje em dia você faz 2, 3 joguinhos mais ou menos, você já é vendido, o cara já é craque. Ou vai direto para a Europa. E é por isso que nós temos uma seleção hoje em dia tão carente, né? Meu ponto de vista é cara que nem joga lá fora muitas vezes, tá na seleção convocado, um futebol bem aquém do que o torcedor, a gente espera hoje em dia. É uma realidade meio complicada hoje em dia, porque é muito diferente, uma época muito diferente. E hoje o brasileiro não tem tanta identificação com a seleção brasileira como tinha antigamente, né? Época de Ronaldo, Rivaldo. E a gente sempre comenta, dava gosto de chegar numa quarta, assistir um jogo da seleção. Infelizmente isso se perdeu bastante. Hoje em dia as pessoas nem lembram que tem jogo da seleção contra Venezuela, Uruguai, seja Argentina. Argentina pra mim é o Messi, cara. Eu torço muito pra aquele cara, eu gosto de assistir aquele cara. Se ele tá jogando, é um cara que respeita muito o jogo, um cara que conquistou tudo. E, enfim, assisti esse último jogo, um jogo foi bem peladeiro assim o jogo, né? Infelizmente, Brasil e Argentina. Mas nós não temos esse exemplo hoje que sempre tivemos na seleção brasileira, né? Assistir um Ronaldo, um Ronaldinho. E, infelizmente, nós estamos muito carentes disso. E como é que você vê o trabalho do Diniz, do Fernando Diniz, nesse início aí de ciclo para a Copa do Mundo? Ele fica, não fica? Difícil, né? Tem que ter resultado e, infelizmente, não está tendo. Então, é muito difícil continuar assim. Eu acho que ganhar uma Libertadores, beleza, mas seleção e clube é totalmente diferente. É diferente, né? Tempo para treinar, adaptação, tem tudo isso. Né? E a filosofia de trabalho também. Acho que a filosofia de trabalho você tem que ter tempo para isso. E na seleção não se tem tempo, tem que ter resultado. Entendi. E a tua transferência, ainda naquela época, a tua transferência do Atlético para o São Paulo, você ficou 5 anos no São Paulo? Foram 5 anos. 5 anos vitoriosos, né? Foi um período muito importante na sua carreira. Depois de uma lesão grave que eu tive, né? E imbrólios, enfim, são coisas que acontecem. Eu vou para o São Paulo e aí a gente ganha tudo lá também. Eu acho que é um clube que me marcou muito. Ali realmente o Brasil conheceu o Dagoberto, né? E tivemos anos fantásticos. Acho que os títulos eles levam você a um outro patamar e o clube também. Eu vejo que é um clube muito diferente de todos os outros que eu joguei. E hoje em dia você vê algum jogador com as características parecidas ou com as mesmas características do Dagoberto de 2006, 2007, naquela época do São Paulo? Um ponta, um cara que vai para cima. Tem algum jogador que você olha na TV ou no estádio, puta, esse cara lembra muito do Dagoberto daquela época? Tá cada dia mais difícil, eu acho, cara. Eu sempre comento assim, Jadson, Dagoberto na arena, acho que foi os únicos, bem dizer, que passaram, mesmo aqui no Atlético. É muito difícil você assistir um jogo hoje do Atlético e falar, beleza, é um jogo mais tático, um jogo mais tocado, mas não tem um cara que o torcedor fala, pô, esse cara me enche os olhos. Sabe, até o próprio Vitor Roque, mas é um centroavante, é um menino que está lá na frente. Precisa ser abastecido por isso. Eu sempre falo, se o Vitor tivesse o Jadson hoje, ele seria o artilheiro do Brasil. Pena que foi em outra época, né? Foi o Washington que fez gol a rodo com a gente. Mas é difícil. Hoje em dia, esse cara que quebra as linhas... O Henrique faz isso, né? Tem feito isso um pouco isso. Mas, cara, eu acho muito, muito aquém ainda, sabe? Eu vejo um Cebolinha no Flamengo voltando à época do Grêmio que ele estava, que é um cara que no 1 contra 1 ele é forte, muito forte. Bruno Henrique, quando estava jogando também. Dudu, gosto muito do estilo dele. Mas está cada dia mais difícil, porque você vê um Rony. O Rony está dentro do gol marcando lateral.
sabe? Eu sempre fui um cara que eu falei, pô, meu amigo, se é para mim marcar o lateral, eu vou estar cansado para atacar. Então, eu preciso abastecer o centroavante, eu preciso criar oportunidades. E o futebol mudou muito nesse conceito. Acho que o atacante marca muito e muitas vezes, para o que ele é pago realmente, ele... E se desgasta fisicamente na hora de dar um chute, dar um drible a mais ali, ele não consegue. E o Muricy, ele dava algumas instruções importantes que fizeram diferença no teu desempenho no São Paulo? Muricy foi um dos... Quem sabe o melhor técnico que eu peguei. Um cara muito humano, um cara que me ajudou muito no crescimento tático dentro de campo. E vencedor nato, né? Acho que ele cobrava o time e falava, meu amigo, você não tem que dormir à noite, perder um jogo, você tem que ficar matutando aquilo. E essa é a grande verdade. Quem sabe, hoje em dia falta um pouco disso. Você sofrer um pouquinho mais na derrota, você sentir mais a derrota. E eu vejo que aquilo me feria muito. Quando eu perdia, quando eu errava, quando eu não ia bem, eu me cobrava muito e automaticamente eu ia treinar para ter um desempenho melhor. Mas ele foi um cara absurdo, me ajudou demais. Era brabo o homem? Ele é um personagem, né, meu amigão? Ele era um cara querido, um cara bom, um cara que cobrava muito, falava, pô, os melhores vão jogar comigo, não tem... Eu sou amigo de todo mundo aqui, mas quem tiver melhor vai jogar. Não tem muita historinha, não. E o Rogério Ceni era um líder nato dentro do campo. Rogério é o presidente, meu amigo. Rogério mandava e ponto. Um cara que conquistou aquilo com muito trabalho, com muitas conquistas. Um profissional absurdo. 2 horas antes ele estava lá, ficava lá no clube. Um dos cara mais diferenciado que eu peguei, assim, em termos mental, em termos de qualidade no gol, organização de time. Fazia o time jogar de uma forma absurda, então esse foi um cara diferenciado. E treinava muita falta, muita cobrança de falta? Bastante. A gente ficava lá depois do treino, sentava e ficava olhando, o bicho batia muita falta. Não era à toa aquilo não, que quando chegava no jogo convertia. Decidia, né? Com certeza. E tá tão difícil sair um gol de falta hoje em dia. Tá difícil, né? Acho que o último aqui no estado do Paraná... Difícil, cara. Alex, talvez? Quem sabe. O Jadson fazia muito gol. O Jadson fazia muito gol. Alex, batedor nato, né? Mas difícil, cara. Difícil. E o Dagoberto sempre foi um cara resiliente, uma cabeça forte, que sabia lidar com as derrotas. Hoje em dia, a cabeça do jogador é um pouco diferente daquela época, porque sofre uma derrota, sofre um revés na carreira, se abala, não consegue, uma crítica, não consegue lidar com crítica. É importante ter essa força mental, né, o psicológico. Acho que a mente, eu sempre falo, você tem que ter uma mente forte, sabe? Não se exaltar muito com os elogios, não se empolgar muito, mas a crítica também não... Tem que ver quem critica você, quem fala de você. Filtrar bem. Filtrar bem. E é claro que tem que doer algumas coisas, você tem que sentir na pele, porque automaticamente você se concentra mais no treino, você trabalha mais, você se dedica mais. Mas nunca me afetou muito, não, a opinião dos outros. E como é que era o relacionamento com a imprensa naquela época, Dago? Não era muito boa, não. Não era boa? Eu dava no meio já também. Quem sabe isso daí era uma coisa que eu poderia ser um pouco mais sábio para lidar, assim, se tivesse, acho que pessoas... Mas, enfim, aquilo era o momento, muitas vezes me trouxe coisas ruins também, que você olha para dentro de você e fala, pô, poderia ter agido de uma outra forma, mas, enfim, faz parte do crescimento. Faz parte do processo, né? E foi errando que eu aprendi também. Entendi. E da tua transferência do São Paulo para o Cruzeiro? Inter, passou pelo Inter antes também. Como é que foi a passagem por Porto Alegre? Para fora. O Inter me faz um contrato de 5 anos, me traz um contrato de 5 anos e tal. Momento muito bom. E eu aceito. Meu pai é um colorado de 79 que ganhou o título escutando Rádio Gaúcha no ouvido. Então, o homem ficou muito feliz, enfim. Mas foi curto, cara. Ali foi uma coisa meio imediatista. O resultado tinha que ser meio imediato, o brasileiro tinha que ganhar naquele ano. E tem o processo. A coisa vai acontecer com naturalidade, não é? Então, automaticamente chega uma proposta depois do Cruzeiro e eles me vendem, né? Mas, enfim, foi um clube muito bom para se trabalhar. Pelo Inter foram 2 gols logo na estreia, né? No Estádio Centenário, em Caxias. Caxias do Sul. Meteu 2. Bom demais. Saiu do banco ou começou? Não, tava jogando o Oscar. Tava jogando, Oscar me deu os passes até indo pro gol.
Cara, foi bom, foi uma passagem muito boa, um clube muito, muito vitorioso, uma torcida gigante e só tenho boas lembranças. Porto Alegre é uma cidade bacana ou Curitiba é melhor de se viver? Curitiba, cara, Curitiba? eu morei em todas quase capitais aí do Brasil. BH? Curitiba, BH, São Paulo, Rio, Salvador. Curitiba não temos como comparar, cara. Não tem. Essa é a verdade. Bacana. E as passagens por Vasco e Vitória d'Água foram 2 títulos estaduais, mas títulos importantes, né, nas 2 capitais. Foram 2 títulos, mas eu creio que foi mais aprendizado do que... Aí caímos com o Vasco também. Acho que ali forjou mesmo. Ali eu saio de grandes, teoricamente, clubes que estavam disputando para ganhar brasileiro. E aí caí em outra realidade. Mas foi bom, foi um aprendizado grande, onde você realmente para, reflete e vê se o que você é o rumo que você tem que ter na tua carreira. Aquilo é uma coisa que você tem que ser resiliente para dar o passo e entender o processo. Acho que ali foram 2 anos de muito aprendizado. Só que pancada. Quem estava como técnico lá? O Antônio Carlos? Antônio Lopes? Não. No Vasco, peguei Celso Rotti depois. Doriva também estava. Jorginho, lateral. Foi muito difícil, assim, porque a gente ganha depois de 15 anos um Carioca. Aí no Brasileiro, já tava Libertadores, esse time, e a coisa não fluiu, a coisa não andou, então automaticamente trocando técnicos e a coisa não andou. Infelizmente, foi um ano bem complicado. E o Dagoberto nunca quis ser treinador, técnico ou cartola? Nunca teve esse sonho de trabalhar fora das 4 linhas? Não. Isso desde quando eu jogava, assim, cada dia eu tinha mais a certeza que o dia que eu parasse realmente, que encerrasse meus trabalhos ali, eu queria sair totalmente do futebol. Eu queria curtir meus filhos, minha família, fazer outras coisas, fazer uma coisa diferente daquele mundo de concentração, de viagens, de lidar com, sei lá, a vitória a todo momento, a todo custo. E tô muito feliz, cara. Graças a Deus eu acertei com certeza. Show de bola. E dentro de campo você era o cara que cobrava, que xingava os caras, vamos pra cima, estamos perdendo, vamos pra cima, ou era o cara que abraçava, colocava panos quentes em uma confusão? Como é que funcionava dentro de campo? Nenhum nem outro, cara. Eu sempre fui um cara mais quietão, assim, que chamava o time pra coisa de vamos reverter a situação, vamos embora. Não adianta a gente se desesperar, que é bem pior, querer fazer coisas que a gente não está preparado e não está treinado para isso. E sempre fui mais esse cara, assim, nunca fui de dar esporro, assim, e também tive a personalidade, sempre tinha a personalidade de aguentar o que viesse e chamar ela, né? Eu sempre fui um cara muito agressivo, assim, com a bola. E eu confiava muito em mim, gostava muito do 1 contra 1. Então, é claro que passa por situações e tal, enfim, mas sempre fui um cara muito de boa. O treinamento sempre foi nesse sentido, agressividade, lógico que dependia do treinamento técnico, dependia do trabalho do treinador, mas sempre foi focado no 1 para 1, sempre foi nesse sentido, nunca na verdade tinha o trabalho já pré-definido pelo técnico, pelo time, né? Mas eu sempre conversava para fazer um treino depois que acabava, fazer 1 contra 1, finalização. Eu gostava de fazer isso, sabe? De ficar aprimorando aquilo que eu tinha de melhor, assim. Então, terminava um treino, eu ia treinar as coisas que eu realmente precisava, assim, que no jogo ia precisar, que eu sabia que no jogo ia sobrar uma bola, 2 bolas, e eu estava preparado para colocar para dentro. E foram 5 títulos brasileiros. Teve algum que te marcou mais, assim, entre os 5? São Paulo, Cruzeiro, Inter e Atlético Paranaense? Teve algum que te remete à memória? O título é muito bom, assim. No Atlético eu ganho, não jogo muito, eu entro em 3 jogos, se eu não me engano, no segundo tempo. Porém, foi muito bom que eu estava muito moleque ainda. São Paulo eu já ganho jogando, Cruzeiro eu ganho jogando. Então, só que todo é muito especial. Acho que no São Paulo, por tudo que aconteceu antes, eu acho que foi muito gostoso, porque você fala, é na dificuldade, nas adversidades que você mostra que você tem que fazer a diferença, trabalhar mais, se dedicar mais, porque ali na frente tem coisa boa. Então,
Foram todos muito bons. Ganhar um título é muito difícil, mas se manter no topo é muito mais difícil. Isso aconteceu no Cruzeiro e no São Paulo. Isso tem muito dedo do treinador ou o grupo forte, unido, é que faz a diferença? Grupo. Grupo? Treinador é importante, claro que tem eu vejo parcela de 10, 20% no máximo. Que muitas vezes dão muita importância para o treinador. Acho que o grupo tem que ser coeso, o grupo tem que ser muito unido. Não digo nem unido, eu peguei vários grupos assim que um não falava com o outro, mas dentro de campo, um corria muito pelo outro, um dava vida pelo outro. Então isso nós conversávamos muito, fazia reunião, falava, rapaziada, é a nossa vida, então um vai dar vida pelo outro aqui dentro. Depois, se acabou, independe do que façam, não precisa convidar ninguém para ir para casa, mas aqui é a nossa vida. E eu peguei grupos muito fortes, assim, com São Paulo e Cruzeiro, foi bem específico. Aquele time do São Paulo tinha Rogério Ceni, tinha o André Dias, tinha o Borges. Miranda, Borges, Hugo. Rivaldo. Não, o Rivaldo não estava naquele 2010, time? 2010, verdade. Hernanes, Jorge Wagner. 2 caras inteligentíssimos, né? Demais. O Jorge e o Hernanes. Demais. Fazia o time jogar, descansava o time na hora que tinha que descansar, acelerava o jogo. E o Borges a gente ganha 4 junto, né? Eu ganho 2 com o São Paulo e 2 no Cruzeiro a gente junto. Então era um cara que a gente se entendia muito fácil no olhar, um cara que fazia um 2 muito fácil, protegia muito bem e eu gostava muito de jogar com ele. Bacana. O Borges é aqui de Curitiba, né? Ele foi revelado pelo Paranazão. Paraná Clube. Bacana. E os jogadores da Europa têm uma cabeça diferente na sua visão em relação aos brasileiros? A mentalidade, o profissionalismo é muito maior lá na Europa, principalmente nos estrangeiros? Eu acho que o Brasil cresceu muito essa parada do profissionalismo, né? Mas não temos como comparar, acho que lá fora. Acho que é muito diferente a parte tática, acho que é muito fácil você... O cara vem diferente já. Então, sempre conversava com o Hernanes, né? O Hernanes é um grande amigo meu. E ele sempre falava isso, o quanto ele cresceu, a mentalidade dele taticamente, de jogar em espaço e tal, enfim, o profissionalismo também. Acho que está bem na frente a Europa, com certeza. O Hernanes passou por Lazio, Juventus, pegou uma escola muito boa na Itália. Muito boa. Técnicos Casemiro, consagrados, a gente fala Casemiro. bastante também. Quando a gente viajou agora com a família para a Europa lá, nós nos encontramos também, um menino que eu peguei bem no início dele no São Paulo e absurdo que ele se tornou, né? E na tua visão, o jogador hoje em dia tem mais voz que o treinador? É uma evolução natural do futebol ou o treinador ainda tem o comando do vestiário? Cara, eu vejo que a mídia entrou muito forte hoje em dia no futebol. Sabe, você liga uma televisão aí, tá o dia inteiro os caras falando sobre o carro do cara. Isso tá prejudicial no futebol. Meu ponto de vista, Dagoberto falando. Sabe? Por quê? Porque vende. Porque aí você escuta os caras comentando, falando, meu amigo, me desculpa, mas não tem nexo. E aí o torcedor, o cara que é leigo naquilo, ele abraça aquela causa, aí ele já julga o jogador, já não gosta do cara, já isso, aquilo. Então, eu acho que está muito forte isso no clube. Ficou muito... Perdeu um pouco a mão disso. Acho que antigamente eu vejo do São Paulo, o Muricy pegava e falava, não, ninguém entra hoje para assistir o treino. Se acontece hoje em dia isso, parece que é o fim do mundo. Já julga o técnico, o clube já não é legal, o torcedor já fica bravo, já não vai no jogo, já vai o cara já não tem uma personalidade grande, já abaixa a guarda, já não joga o que tem que jogar. Então, eu acho que a mídia cresceu demais em todos os sentidos, assim, e isso atrapalha o futebol. A exposição, o celular, as mídias sociais. Total. Tudo. A mídia, a imprensa, para mim a imprensa é absurdo o que só tem, sabe? Então, tá um pouco perdeu a mão no futebol, exemplo, na vida, mas no futebol fica muito escancarado. E o cara que larga o futebol, se aposenta e vai para o outro lado, vai comentar um jogo, vai trabalhar em uma emissora de TV ou de rádio, ele tem mais conhecimento que um analista que não passou pelo futebol dentro das 4 linhas? Como é que você vê esse profissional que sai de dentro de campo? Muitos, você olha ele comentando até dó, assim. Tipo, você fala, meu amigão, você jogou futebol, você foi na parte prática, porque existe a parte teórica e a parte prática. Muitos pensam que futebol é parte teórica. Beleza, você pode falar, só que você não sabe se o cara tá com febre, se o cara tá com uma lesão,
se o cara tá com dor no tornozelo, se o cara não tá disposto, tem dia que você não tá legal. Mas enfim, você é julgado para ser o perfeito todo jogo. Então, eu acho que existe muita parte teórica e a prática. A prática, poucos participaram. De você ter a base para falar de um jogo, comentar ele com mais serenidade. É que hoje em dia vende muito, cara. Então, Hoje em dia eu vejo caras assim como Richarlison, o Caio Ribeiro, o Pedrinho, são caras muito bons. Muito bons, muito bons. Eu sempre falo com o Richarlison, até vou ter um jogo dele da despedida dia 17 em São Paulo, que ele me chamou e tal. É um cara muito instruído, um cara muito diferenciado assim, nessa leitura, inteligente. E ele é muito sensato no que ele fala. Acho que ele falta um pouco pensar hoje pra galera para comentar alguma coisa. Uhum. É muito óbvio. Você vê o cara comentando um lance, ele espera o lance passar de novo para ele ter opinião. Ele não tem opinião antes. É então aquele engenheiro de obra pronta, né? Perfeito. E quem eram as suas referências na época de jogador? Quem que você se espelhava? Assistia vídeos na internet? Tem algum nome assim que vem à sua mente? Ronaldinho era um cara que eu gostava de ver os vídeos. O Messi, sempre gostei. Cristiano, esses caras assim, eu sempre me espelhei, assim, até porque o Messi é mais novo que eu. Mas enfim, depois que eu estava jogando, você acaba tendo uma admiração diferente pelo que o cara faz, né? Mas Ronaldinho, aquela época absurda, né? Então, você procura tirar coisas boas dessa galera. E o que eu ia te perguntar? O jogador, hoje em dia, ele tem o poder de não derrubar o técnico, mas influenciar na saída de um treinador depois de vários resultados negativos? Essa relação com a diretoria tem esse poder? O grupo tem esse poder? Então, o resultado negativo, ele já coloca o treinador na corda bamba. Na berlinda. Né? E aí que entra o que nós estamos falando sobre a imprensa, sobre as mídias. Aí tudo se torna absurdo porque o cara não gosta do treinador, o fulano. Pô, meu amigo, eu passei por vários treinadores que eu não tinha uma afinidade boa, mas enfim, eu era pago para trabalhar e ele para comandar. Respeitava a hierarquia. Respeita a hierarquia, isso é o que acontece. Quem sabe pode ter cara que se exalta mais, mas enfim. Essa coisa eu acredito que tipo é mais o resultado. O resultado ele vem, 3, 4 resultados hoje em dia, ninguém aguenta segurar mais não. É muito imediato, né? Infelizmente. Infelizmente. É aí que entra a história do Diniz na seleção. Perdeu o quê? 3 jogos agora? Terceiro, então. O Brasil nunca perdeu 3 jogos, meu amigo. Tá em sexto na classificação das eliminatórias. Uma Venezuela na frente. Não dá, né? Impressionante. Não. Dagoberto, tem algumas participações aqui na nossa live do YouTube. O nosso ouvinte, o Carlos Maurício, ele é São Paulino fanático. Lembra aqui dos títulos pelo São Paulo. Ele tem camisa de todos os títulos, eu acredito, do São Paulo. E acho que a sua também. Legal. O Mazinho, nosso telespectador, ele está lá em Manchester, na Inglaterra. Torcedor do Cruzeiro, bacana, é mineiro. E te acompanha nas redes sociais também. Um abraço para o Mazinho. O Henrique, aqui no YouTube, ele pergunta se é verdade que o pagamento normalmente saía às sextas-feiras para incentivar o jogador no final de semana ou é mentira isso? Não, tinha uma data pré-estipulada já, né? Tipo dia 5, dia 10, enfim. De vez em quando o presidente dava um bicho maior no jogo, mas enfim, já era muito bem pago já para exercer a nossa carreira. Então, era pré-estipulado isso daí. Um abração a todos, Mazinho, quem que é o São Paulo? O Maurício, aqui de Curitiba, também. Torcedor de São Paulo. Show de bola, Maurício. E o Mazinho lá de Manchester. Deve estar frio em Manchester, mano. 2 graus lá em Manchester. Friozaço. O Dagoberto, o futsal, ele é a base do futebol de campo, ele continua sendo aí a base para os atletas migrarem, se transferindo para o campo, ou não tem mais isso? O cara pode começar com 10, 12 anos diretamente no campo, ou o futsal é importante para esse desenvolvimento do atleta? Eu nunca fiz futsal, né? Não jogou futsal? Não. É que é muita teoria hoje em dia, né? Muita teoria, tipo, o futsal, o sintético. Eu sou totalmente... eu acho que tudo está muito prematuro também. Aí é esse ligamento desse menino. Tem uma discussão muito grande. Meu filho tem 12 anos hoje e ele treina. E eu muitas vezes vou no treino, os pais colocam de manhã no futsal, à tarde no sintético e à noite ele joga em outro lugar. Eu falo, cara, ele não tem estrutura nenhuma, articulação, nada para aguentar isso. Daqui a pouco vai vir uma lesão, daqui a pouco vai vir um problema. Mas enfim, eu vejo que
cada um tem que seguir a linha que ele adota. Eu tenho o meu ponto de vista com meu filho hoje, eu coloco ele vai se divertir acima de tudo. Amanhã depois, se ele quiser seguir carreira, eu vou estar sempre do lado dele, mas sempre com não pulando etapas. Com responsabilidade. Isso aí. Você chegou a jogar com o Falcão? No São Paulo? Não pegou a época do Falcão? Não. Ele foi em 2004, eu acho. 2004. Ele foi 2004, 2005 com o Leão ali, que o Leão não deixou ele jogar, né? Foi complicada aquela fase. Antes, Maravilha. E aquela boa fase do Internacional teve interferência do Fernandão, o ex-atacante? Como é que ele era como treinador? Cara, e eu pego ele no São Paulo como jogador São Paulo também, como jogador? né, cara? Um grande cara, um grande ser humano. Tínhamos uma amizade muito boa. E depois ele estava lá, era diretor, depois foi técnico, né? O Dorival saiu, ele foi técnico também. Um cara muito... O estilo Rogério, assim. Eu falo que o Fernandão era o estilo Rogério, um cara pensador, um cara inteligente, dentro de campo, fora de campo. E, infelizmente, foi uma fatalidade, né? Infelizmente se foi. E o Marcelo Oliveira no Cruzeiro, Dagoberto, como é que era o técnico da Raposa? O Marcelão, tipo, o nosso time, o Tinga sempre fala, pô, esse time aí, se colocar eu de técnico, o bicho pega, né, irmão? Porque o nosso time era muito bom, cara. Marcelo sai do Curitiba aqui, vai pra lá, ganha os títulos com a gente e tal. E o time era muito bom, cara. O nosso time era muito, muito bom. Voava, né? O Marco Moraes, aqui na live do YouTube, diz o seguinte: ficou na minha memória quando saindo do banco de reservas, após um lateral e recebendo a bola, saiu em disparada e fez um golaço gigante da Dagoberto. Ele não fala qual jogo. Foram várias situações nesse sentido. Botafogo, na Arena da Baixada. Era uma falta pro Botafogo no meio campo. E eu entro no lugar do Alex Mineiro. E aí ele toca errado para trás, eu pego a bola e vou dentro do gol. E você dispara. Teve outro... Esse foi muito marcante, cara. Esse foi muito marcante. Um gol contra o Atlético Mineiro também. Bahia. Bahia. Eu pego a bola lá na intermediária, que eu volto a marcar, nós estávamos com 1 a menos, 1 a 1 o jogo. E eu volto até dentro da área, assim, acompanhando. E aí o cara erra o passe, o Diego pega a bola e solta comigo. Aí eu faço drible um monte de gente lá e faço gol. A marcação naquela época não era cara, pesado como é hoje em dia. Então, como é que você vê isso? Não, pô, tá louco. Você pegava esses Grêmio, Inter aí, era terrível, meu amigo. Tá louco. São épocas diferentes. É lógico que o momento ali você fala, pô, por que o cara não fez a falta? Em você se olha o lance, o cara podia ter feito a falta, é lógico. Mas muitas vezes o cara, tá aqui no meio campo aí não vai ter problema, então, mas com certeza eles tinham que ter feito a falta. E tem um gol que para você na sua carreira poderia ter caído no prêmio Puskás ou não? Cara, tem cara. Tem contra o Inter, jogando pelo São Paulo, que eu arranco do meio campo, driblo alguns e dou uma cavadinha também. Contra o Palmeiras, que eu recebo um passe do Rivaldo, dou um chapéu e toco por cima do Marcos. Tem alguns bacanas aí. E tem algum cara que você conversava no treino e chegava no jogo você só olhava? Assim, com certeza tem em todos os clubes, mas tem algum diferenciado, como o Jadson, que você tinha uma afinidade maior assim, dentro de campo? Hernanes e Jadson foram os caras mais inteligentes assim, que eu joguei. Fácil, só no olhar a gente se entendia muito bem. E a torcida, tem alguma torcida que você tinha alguma afinidade maior ou todas pegavam no pé igual? A torcida é aquilo, irmão. Se tá bem, ela vai te aplaudir, tá mal, o bicho vai pegar. Então, do Atlético, do São Paulo, Cruzeiro, foram muito marcantes todas assim, na minha vida. Torcidas grandes, fanáticas, né? E é resultado, né, cara? O time grande vive de resultado, vive de títulos, vive de gols, de vitórias. Então, e eu fui muito felizardo na minha trajetória, na minha carreira, de jogar em grandes clubes e conquistar grandes coisas, assim. E como é que foi a sua passagem pelo Londrina, Dagoberto? Foi marcante também? Muito. Pro Londrina eu já tinha parado, né? Quando eu volto dos Estados Unidos, do São Francisco Deltas, eu resolvi parar, assim, porque você começa a repensar, não aparece mais nada, você fala, pô, a idade vai chegando, então... E aí eu tava sentado... O Malucério e o Sérgio me chamou para conversar num café aqui em Curitiba e falou que queria eu lá. Eu falei, cara, eu não tenho mais saco para concentrar, não tenho mais vontade disso, daqui. Não, lá você vai do teu jeito lá. E foi artilheiro. E, cara, foi absurdo. Impressionante.
Muito bom. Fez 17 gols na Série B, foi isso? 17 gols em 19 jogos. 17 gols em 19 jogos. Você se aposentou com quantos anos? Com 36. 36. Hoje eu tô com 40 já. Feliz da vida. E hoje em dia você pratica outros esportes ou parou com tudo? Futevôlei. Eu jogo futevôlei, golfe. Sou um golfista nato, que conheci em 2010 o golfe, um esporte maravilhoso. E futevôlei para me manter bem fisicamente. Maravilha. E você hoje em dia trabalha com outros ramos, né? Em Curitiba, gastronomia. Nós temos a Fábrica Gourmet, que é uma hamburgueria aqui em Curitiba, né? Há muito tempo já. E a brincadeira é boa, bacana demais. A gente gosta muito junto com a família. Todo mundo comanda lá e quem não conheceu aí tá mais que convidado para conhecer também. Se chama Fábrica Gourmet, hamburgueria. Você vai comer um produto de alto nível. Tá no Instagram? Tá no Instagram. Qual é o Instagram? Fábrica Gourmet. @Fábrica Gourmet. @Fábrica Gourmet. Maravilha. E no golfe, onde é que você pratica? Alfa. Sou sócio do Alphaville lá. Alphaville? Tô junto com a galera de Nelson. Eu, jogador do Paraná? Isso aí. A gente tá sempre junto no futevôlei aí. Um menino de ouro, um menino que mora no meu coração. Catarina. Meu sogro vai. Pô, todo mundo gosta muito. Maravilha. E tem gols marcantes, times marcantes que você assistiu e que gostaria de ter jogado? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil? Puta, nesse time faltou aí, na minha carreira. Tem alguma coisa Barcelona, com certeza, né? Barcelona. Barcelona. Real Madrid, um Bayern. Eu gosto muito do Bayern de Munique também. Achava que seria interessante. Eu quem sabe, esse foi um fator assim... de jogar na Europa, assim, muitas vezes. Você para pensar, por que não jogou? Mas, cara, o Brasil sempre foi muito bom, assim. Financeiramente, você não precisava sair do Brasil, teoricamente, para fazer a tua vida, enfim. E eu tive grandes clubes, joguei em grandes clubes, na época que eu tive outras propostas lá de fora. Mas, enfim, foi fascinante. Seria muito bom se jogasse, mas Deus quis desse jeito e tá benção. Então, você tem um gosto pelo futebol espanhol, pelo futebol alemão, essas duas escolas? Gosto muito... Até meu cunhado mora lá longa data já na Alemanha, já fui várias vezes para lá, Nuremberg, Berlim, e o Bayern com certeza seria um clube que eu gostaria muito de jogar na época. Maravilha. Como é que foi jogar com o Adriano Imperador? Pegou um longo período no São Paulo? Pegamos 6 meses juntos. 6 meses. Um cara muito querido, cara, um cara muito, muito querido e muito carente. Eu sempre falava assim, você chega lá, você vê o Adriano, assim, um cara marcante no mundo do futebol. E a gente concentrava junto também, jogamos várias vezes juntos. Um cara diferenciado, tenho a certeza que seria um dos melhores do mundo se fosse mais cabeça naquilo, mas enfim, era do jeito dele, ele queria daquele jeito e ponto. O lado humano hoje do jogador profissional de alto nível é pouco notado, é pouco trabalhado pelos treinadores, pelos clubes? Falta um preparo? Eu acho que hoje em dia está sendo muito mais trabalhado. Muito mais trabalhado? Eu acho que sim. Acho que sim, porque você vê uma galera muito bem preparada. É claro que aparece muito mais o cara que não está mentalmente preparado, né? Porque ele vai sofrer com o sistema hoje em dia. Então, mas eu acho que hoje em dia tem uma galera muito bem preparada. Maravilha. E em BH, como é que era o relacionamento com a torcida do Galo, Dagoberto? O bicho pegava, O bicho pegava. Ronaldinho estava lá no time deles lá. Era bom, saía faísca no clássico lá. Bom demais, mas sempre com respeito, cara. Eu sempre, graças a Deus, hoje você vê o Insta ali, a galera posta alguma coisa, a galera tem um respeito absurdo. Nunca fui de ficar zoando, nunca fui de ficar fazendo coisas erradas assim, mas enfim, eu jogava, eu defendia o meu time e fazia o meu melhor ali, mas sempre com respeito. E o Dagoberto nas redes sociais é um cara ativo ou um cara mais... Agora tá bastante mais ativo, né? O Felipe tá comigo aí, um menino de ouro que tá me ajudando bastante aí no Insta. E tá agitando a galera, colocando os gols, colocando as coisas, tá bacana. Relembrando os momentos. E entre os clássicos ali, o Grenal, o Galo e Cruzeiro e o Atletiba aqui, qual que é mais pegado? Todos. Cada um tem a sua característica. Cada um com a sua essência, cara. Mas todos são muito bons. O Grenal é impressionante, né? É que o Grenal, cara, é muita expulsão, mano. Eu falo pros caras, cara, vocês... Vamos lá, vamos pegar um clássico. Manchester. United City. Jogo é jogado. O jogo é bonito, você assiste o jogo bonito, jogo de 4-3, 3-1, jogo gostoso.
Infelizmente, aqui no Brasil é pancadaria. É igual o Argentina e Brasil no último jogo que nós vimos nas eliminatórias. Sabe? Então, por isso que a galera fala, pô, aqui o bicho pega e tal. Mas acho que se fosse mais jogado, seria muito melhor de assistir. O São Paulo e Corinthians é a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui no Brasil, todo clássico é muito Bavi. Mesma coisa. O bicho pega. Entendi. Dago, ao longo da sua carreira, você infelizmente teve algumas lesões. E como é que você trabalhava a parte da fisioterapia? A fisioterapia tem um papel importante na sua recuperação, na sua volta aos gramados em várias fases da carreira? Bastante. Minha esposa é fisioterapeuta. Através da lesão eu conheci ela, na verdade. Kleber Barbão de Maringá, um cara que me ajudou muito agora na volta no Londrina, que eu joguei a Série B também. São caras que fizeram a diferença. Todos os clubes, tive muitas pessoas muito boas trabalhando aqui no Atlético, São Paulo, Cruzeiro, Inter, enfim. Em todos os lugares que, como eu falei para você, com certeza eu faria algumas coisas diferentes nessa parte hoje em dia, de investir mais no meu corpo, de investir mais nessa saúde, para você ter uma longevidade bem melhor. Mas foi muito importante a parte fisioterápica na minha vida. E hoje em dia os clubes são muito mais preparados que naquela época, né? Parte de fisiologia. Tem muito mais estrutura, muito mais coisas modernas para você trabalhar, né? Mas enfim, é o que eu falo para você, cara. Foi daquele jeito e foi muito bom. E que conselho você daria para um menino hoje que tem o sonho de se tornar um jogador de alto nível, um jogador profissional? É muito difícil um cara chegar lá em cima, então você é um felizardo, como você disse, é um privilegiado. E que conselhos você daria para essa criança ou esse adolescente que está começando na carreira? Olha, primeiramente, deixar a coisa acontecer naturalmente, né? Acho que hoje em dia estão querendo pular muitas etapas. Porque o cara foi convocado para a seleção, porque o meu amigo foi convocado para o Júnior, eu tenho que... Não, calma. Trabalhar bastante, treinar bastante, se dedicar, entender o processo... E fazer com alegria, cara, sabe? Aquele era o meu sonho, era para dar uma vida melhor para minha família na época também, que esse era um objetivo, graças a Deus eu consegui isso. Então, que você possa fazer o teu melhor sempre, independe da situação, respeitando teus pais, respeitando as pessoas, sendo um ser humano diferenciado acima de tudo, um homem, uma mulher de valor. E o atleta não vai ser você fazendo todas as suas forças ou não, mas as coisas dependem da gente, de treino, de dedicação, de esforço. E eu sempre fazia o meu 200%. E a família teve um papel importante na sua carreira? Muito, muito. Meus pais... Te apoiaram? Devido à situação, que era um pouco difícil para eles, né? Mas eles sempre estiveram junto comigo ali, dando um maior apoio, uma força. Então... eu só agradeço e louvo pela vida dos meus pais. E hoje você vai com frequência ao norte do estado ou sudoeste? Vira e mexe, eu tô em 2 vizinhos lá. Comendo um virado e feijão, tomando um chimarrão com meus pais. Bom demais. Aquela região é muito boa, né? Muito região boa. De Londrina, Rolândia, 2 vizinhos. Cascavel, Pato Branco ali. Bom demais. E qual é a sua opinião sobre os estaduais, Dagoberto? Eles são importantes principalmente para os times do interior? Eu sempre tive uma opinião sobre isso. O calendário fica cheio demais, cara. Você chega lá no final do ano, você jogou 80 jogos, 70 jogos. Sabe, é claro que é um debate difícil de você sentar e chegar numa resolução sobre isso, porém, quem sabe você chegar numas quartas para frente, os maiores, ou quem sabe os que chegaram no campeonato anterior, fazer, sei lá. Algo tinha que ser feito, porque está muito massivo, o calendário é muito... Você está numa Copa do Brasil, Libertadores, você tem jogos demais durante o ano. E isso é muita lesão, parece muita lesão. O clube é prejudicado com isso, né? Porque investe no jogador. Mas, enfim, eu sou um pouco contra, assim, sabe? Coloca a piazada para jogar. Eu acho que é oportunidade. É ali que você vai ter uma Taça São Paulo, um exemplo. É um exemplo para mim, a Taça São Paulo, que você vai mostrar o teu produto para o mundo. E o estadual, quem sabe, poderia ser desse jeito também. Entendi. Dago, quero te entregar aqui uma lembrança do Arena Podcast. Legal. Só um agradecimento enquanto faço
Obrigado. Os nossos apoiadores aqui. Se quiser abrir, fica à vontade. Ou obrigado. se quiser abrir depois, também fica à vontade. O presente se abre, né, irmão? Maravilha. O nosso Arena Podcast está no ar graças à Visão Correspondente Bancária, nossa parceiraça aqui do Arena. A Seward de Comunicação Integrada também está conosco desde o princípio deste início de projeto aqui no Arena Podcast. Essa é uma lembrança aí, uma caneca para tomar aquele cafezão. Que legal, eu gosto demais. Para dar um up no futebol ou no golfe. Demais. Obrigado. Arena Podcast. Maravilha. Sucesso, meu irmão. O João Maria mandou um abraço aqui. Esse é fenômeno. Saudades, meu amigo. Acho que é teu amigo. Joãozinho, golfista, João Maria. Meu professor, abraço, João. Tá lá em Londrina hoje. Londrina. Fenômeno. Resenha demais esse bicho aí. Matheus Serraz, do Poli. O nosso ouvinte Carlos também aqui na audiência. Muita gente participando das nossas lives. Deixar Dagoberto, um abração para todos aí. Maravilha. Recado final aí pro pessoal. Quer para te seguir nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, comer na fábrica hamburgueria. Fábrica gourmet lá. Não, legal, agradecer, galera. Acho que eu não sou muito de falar, assim, não sou muito de aparecer, mas obrigado sempre pelo carinho de todos, o que fica a nossa história. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sucesso para você aqui no programa novo. Obrigado. E é isso que interessa, viver a vida com alegria, com Deus no coração e vamos para cima. Maravilha. Quem quiser acompanhar o trabalho do Dagoberto, aqui na descrição tá o link do Instagram dele. 11 Dagoberto. Exatamente. Glória a Deus. Maravilha. Siga também o @Fábrica Gourmet e dê uma passada lá na hamburgueria. Maravilha. Na faixa, viu? Na faixa de 50 cada um, viu? Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela parceria e pela companhia. Hoje nós conversamos com o Dagoberto, ex-jogador de futebol profissional, campeoníssimo pelo Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Atlético Paranaense e também pelo Londrina, aqui no norte do nosso estado. Muito obrigado, Dagoberto, e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Valeu.